Boa noite, meu nome é Andrew. Eu e a Bruna vamos apresentar sobre uma temática sensível que envolve suicídio. Também trouxemos obras cinematográficas para contextualizar nossa discussão. Esperamos que vocês recebam de uma forma leve para que possamos refletir sobre o assunto. Sendo assim, para iniciar, na série Normal People de 2020, em dado momento da história, um ex-colega do ensino médio dos protagonistas Connell e Marianne comete suicídio. Sendo que esse personagem fazia parte do ciclo de amigos de Connell, isso acaba por engatilhar nele um processo de luto mal elaborado, marcado por culpa e isolamento. Ainda, os impactos desse ato agravam os sintomas depressivos que o personagem já demonstrava ter ao longo da história, levando-o a desenvolver pânico social e entrar em estado de anedonia, que é marcado pelo processo de deixar de ver prazer em realizar atividades cotidianas e entrar em um estado de inanição. Connell só passa a melhorar no momento em que começa a fazer terapia por sugestão de um amigo da faculdade, e devido a esse acolhimento e presença de Marianne, que se compadece da dor dele. Só assim ele demonstra progredir em seu processo de luto. A partir desse contexto, é possível compreender como o suicídio de um amigo e familiar afeta diretamente a saúde mental das pessoas, que é o título e tema do nosso artigo escolhido. Suicídio, peculiaridades do luto das famílias sobreviventes e atuação do psicólogo, da autoria de Priscila Gomes e Deisiane Maria Araújo. Também usamos dados divulgados pelo Boletim de Vigilância Epidemiológica de Suicídio e Tentativa de Suicídio do Rio Grande do Sul e do Ministério da Saúde. A metodologia do artigo é de caráter qualitativo, uma vez que ele aborda questões mais particulares, que um estudo quantitativo não conseguiria explorar. Foi feita uma revisão integrativa da literatura, incluindo estudos experimentais e não experimentais, para ter um entendimento amplo e completo do fenômeno. A busca por esses trabalhos foi realizada em dados eletrônicos como Google Acadêmico, PepSic e Cielo. Foram inclusos materiais publicados no período entre os anos de 2010 e 2017, sendo eles em língua portuguesa. Também foram utilizados materiais previamente conhecidos pelas autoras, como os livros Sobre a Morte e o Morrer, da Clubber Ross, de 1996, e o livro Crise Suicida, de Neuri Bottega, de 2015. A análise dos dados foi feita por categoria, que se caracteriza pela descrição e interpretação dos conteúdos coletados. Para entender melhor as famílias e os amigos que sofrem o luto da morte de seus entes queridos, é preciso primeiro compreender o que é o suicídio e também analisar o número de mortes por esse ato no nosso país. O suicídio é um fenômeno histórico e é entendido como um ato deliberado de tirar a própria vida através de um ato considerado letal pelo indivíduo, devido a uma dor psíquica insuportável. Fukumitsu afirma que o processo de suicídio é ambivalente, uma vez que existe um desejo de viver e um desejo de acabar com a dor, sem que exista a vontade de morrer necessariamente, mas apenas a de acabar com o sofrimento, o que vem acompanhado de atos deliberados que podem levar o indivíduo a realmente a cometer o ato de tirar a própria vida. O suicídio é resultado da interação de processos complexos entre fatores psicológicos, biológicos, culturais, genéticos e socioambientais. Deve-se frisar que mais de 800 mil pessoas acabam morrendo devido ao suicídio por ano, o que contabiliza uma morte a cada 40 segundos, tendo uma maior tendência entre jovens entre 15 e 29 anos, sendo que no Brasil o suicídio é a quarta causa de morte entre jovens dessa mesma faixa etária. Inclusive, o Rio Grande do Sul é o estado no Brasil onde mais ocorrem suicídios por ano. Observa-se também que o ato tornou-se compulsório a partir do ano de 2011. As mortes no Brasil são contabilizadas pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde, onde é descrito que a taxa de óbitos por suicídio no ano de 2016 foi de 6,13 por 100 mil habitantes, o que resultou em 11.433 mortes por suicídio, sendo que no Rio Grande do Sul, 1.166 casos foram registrados. As tentativas de suicídio por mulheres acontecem em uma proporção de 69% dos casos, enquanto que para os homens é de 31%. O método mais utilizado pelas mulheres é envenenamento ou intoxicação, resultando em 57,6%, e para os homens é enforcamento, ocasionando 62%. Constata-se que as mulheres são mais reincidentes, contabilizando 31,3% dos casos. Já os homens é em uma proporção de 26,4%. Além disso, mais homens morrem por suicídio do que mulheres, representando assim uma porcentagem de 71% para os homens e de 21% para as mulheres. A pesquisa demonstra que existe uma maior mortalidade entre idosos de 70 anos ou mais, resultando em uma porcentagem de 8,9%, o que corrobora com as informações disponibilizadas pelo Boletim de Vigilância de Suicídio e Tentativa de Suicídio. Como podemos observar pelo seguinte gráfico, que existe uma maior prevalência em óbitos por suicídio entre 70 e 79 anos. É importante se atentar para o número grande de dados e refletir que cada pessoa deixou um ciclo familiar e de amizades, aumentando ainda mais os afetados desse ato violento. Dada essa reflexão, podemos seguir para a proposta do nosso trabalho, falar dos sobreviventes, aqueles que ficam após um suicídio ser concretizado. São esses amigos, colegas e familiares.
Após o ato, ocorre um momento de desequilíbrio, já que o luto é um momento de crise. Parks afirma que o luto é um momento de transição social significativa em diferentes aspectos, sejam eles emocionais, físicos, sociais ou outros, já que essa experiência é fruto do rompimento repentino e doloroso de um vínculo emocional diante da morte. Sobreviventes geralmente tentam atribuir algum significado ao ato, pois, como explica Tavares, essas pessoas têm as suas vidas irremediavelmente marcadas por um episódio extremamente doloroso, fazendo elas se sentirem na obrigação de dar sentido a essa perda. E o ato é tão impactante e influente na vida desses sobreviventes que ele se torna um dos principais indicadores de risco em casos futuros de suicídio. Como apontam Batista e Santos, as repercussões do suicídio são grandes, pois afetam diretamente indivíduos que tinham um maior convívio e indiretamente, uma vez que esses se compadecem da dor dos que tinham uma ligação direta. Ainda Foucault e Kovac explicam que o suicídio exige muita energia psíquica dos sobreviventes durante a elaboração do luto. O luto, por sua vez, é uma resposta natural à perda, que cada pessoa processa de uma forma diferente devido às suas implicações subjetivas. Kubler-Ross entende o luto em 5 estágios diferentes: negação e isolamento, raiva, barganha, depressão e aceitação. Essas fases podem ser vivenciadas em ordens diferentes de indivíduo para indivíduo. É interessante trazer a distinção que Freud faz entre luto e melancolia em seu texto publicado em 1917, onde o viés social deixa de ser o referencial de compreensão para o fenômeno e faz uso da psicanálise para explicar esse evento. O luto é descrito como um estado passageiro. Como foi falado anteriormente, é um processo natural, que mesmo modificando estados externos e internos do indivíduo, é um estado de anormalidade transitória, visto que o luto é uma reação afetiva diante da perda, e ao final o eu retorna ao seu funcionamento anterior. A melancolia apresenta características semelhantes ao luto, como demonstrar desinteresse pelas coisas, porém o que torna esse quadro patológico é o abatimento em torno do eu, a perda de autoestima, o que por consequência configura o luto narcísico. Isso ocorre diante da maneira como o indivíduo passa pela fase de construção do narcisismo. E isso, ao final, vai influenciar no modo como a pessoa se relaciona com o objeto perdido e o investimento libidinal vinculado. Essa poderia ser uma explicação para a dor tão intensa que o melancólico sente, e podemos ver muitas vezes pessoas que passam pelo luto por suicídio sofrerem desse estado de melancolia, já que muitas dúvidas acerca da morte são levantadas, e para a psicanálise uma posição libidinal nunca é abandonada facilmente, mesmo existindo outros objetos de amor para investimento libidinal, o que acaba por fazer com que a pessoa sofra de um apego ao objeto perdido, por intermédio de uma fantasia, que aos poucos vai absorvendo o eu. Assim, de acordo com essa perspectiva, as autoras trazem algo ainda mais importante: o suporte que o profissional da psicologia pode e deve dar. Para continuar nossa dinâmica, a gente também trouxe o filme de horror Midsommar, O Mal Não Espera a Noite. Ele tem uma narrativa focada no personagem Dani, que viveu uma tragédia familiar em que a sua irmã comete suicídio, afetando também a vida dos pais. Para tentar superar, Dani viaja com o namorado e os amigos para uma vila no interior da Suécia, onde eles permanecem em uma comunidade folclórica que endeusa a natureza e realiza rituais. Quando a gente assiste o filme, parece que o terror são aquelas pessoas, porque eles realizam rituais bizarros e cometem assassinatos em prol da cultura. Mas logo a gente percebe que Dani, embora traumatizada e apresentando ataques de pânico várias vezes, ela era muito destratada pelo namorado, que não dava apoio. Por fim, ela só conseguiu superar o seu luto, pois dentro da vila recebeu o apoio daquelas pessoas que tinham como ideal o sentimento em comunidade. Logo, sendo empáticos com a sua perda. Nesse cenário, é importante refletir que tipo de apoio os sobreviventes recebem para que passem por sofrimentos psíquicos intensos e possam sobreviver aos seus processos de luto. O que acontece com os familiares e amigos de todos aqueles números de suicídios que a gente apresentou? Nem sempre os profissionais de saúde são procurados pelos sobreviventes, provavelmente por questões culturais, como o descrédito e a desvalorização da importância da saúde mental. Além disso, tem um preconceito com o motivo da morte, já que por ser um assunto pouco falado, eles se envergonham de dizer o motivo pelo qual aquela pessoa morreu. Entretanto, existem diversas ações que os psicólogos podem realizar, chamadas de pós-venção. É um termo que pode ser definido da seguinte maneira: toda e qualquer atividade depois do suicídio, a fim de prevenir outro ato suicida ou sua tentativa. O que o psicólogo deve ou pode fazer então?
Sendo o psicólogo que atendia o sujeito que faleceu, oferecer apoio emocional à família do atendido. Identificar, dentre os enlutados, aqueles que mais precisam de suporte. Outro papel super importante é identificar os fatores de proteção, ou seja, recursos que podem reduzir a probabilidade de uma pessoa consumar o ato de suicídio. Alguns fatores de proteção, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, são autoestima elevada, bom suporte familiar, laços sociais bem estabelecidos com a família, religiosidade independente de qualquer religião, ausência de doença mental, estar empregado, ter crianças em casa, senso de responsabilidade com a família, gravidez desejada e planejada, capacidade de adaptação positiva, capacidade de resolução de problemas, além de acesso a serviços e cuidados com a saúde mental. Mas é importante a gente pensar e ressaltar que nenhuma pessoa possui todos esses fatores de proteção possível, principalmente pensando em uma realidade brasileira, né? Por isso, o psicólogo está ali para identificar qual é a mais importante para aquela pessoa em específico e que tipo de influência ela recebe disso. Após isso, uma das primeiras intervenções de pós-venção é o grupo de apoio, pois proporciona a oportunidade de interagir com outros sobreviventes ao suicídio. Também deve-se dar algumas orientações, como não mentir sobre a causa da morte, para evitar dúvidas e fantasias sobre ela. A realização do funeral, mesmo com receio de preconceitos, também é importante, porque é nesse momento que os resultados vão receber os primeiros apoios de outras pessoas. Todo esse ideal, ele é relevante, porque quando a gente dá nome ao sofrimento, a gente torna ele sólido, ele existe, porque não há como superar algo que se nega à existência. Fukumitsu e Kovacs, em 2016, afirmam que a melhor maneira de acolher o sofrimento provocado pelo suicídio deve derivar do próprio lutado, que tem o direito de viver o processo de luto a seu modo e conforme o tempo que for necessário. Eles também ressaltam a viabilidade de superação do luto por o suicídio mediante a busca pelo sentido de viver, apesar do sofrimento, e afirmam que assim eles podem transformar vergonha em permissão, culpa em compaixão, saudade em apropriação de vivências, dor em amor e sofrimento em altruísmo. Outras ações que também podem ser feitas pelos psicólogos são o atendimento em psicoterapia individual, aconselhamentos psicológicos, trabalhos psicoeducativos, incentivo de trabalho de prevenção, formações de profissionais para lidar com situações de crise, palestras e eventos sobre a temática e grupos de luto aos sobreviventes. Por fim, as autoras chegam em várias conclusões. A primeira delas são: as famílias enlutadas vivenciam diversos sentimentos, que não é só o luto, mas lidar com atribuições culturais e preconceituosas com esse tipo de morte, que normalmente associam ser pecaminosa e egoísta. Isso faz com que eles se calem sobre os sentimentos e que vivam o luto de forma solitária, que é justamente ao contrário do que precisamos. É importante, então, a necessidade de falar sobre o assunto para desmitificar e naturalizá-lo. Além disso, as autoras também relataram a carência e a possibilidade de novas pesquisas, tanto teóricas como estatísticas, sobre a investigação da atuação do psicólogo. Assim, como necessitamos dos dados estatísticos de mortes anuais para que faça um balanço da necessidade de criar programas de prevenção, é necessário dados sobre essas famílias e o que pode se fazer para sua superação. O termo pós-venção, por exemplo, como mencionado, não é muito conhecido no Brasil. Logo, não há serviços sendo prestados a essas pessoas, sendo que, como mencionamos, os altos números de mortes pedem com urgência uma assistência de saúde mental para essa população. Aqui estão as nossas referências usadas. Ficamos muito felizes de realizar esse trabalho, embora seja um tema delicado. Obrigada por assistir nossa apresentação e boa noite.